que esteja tudo bem com vocês. Um dos clássicos da literatura americana tornou-se uma referência dentro do seu gênero literário, tocando em temas como liberdade e aventura. O livro conta a história de um rapaz que vive com a tia e de sua amizade com outro menino, um garoto abandonado chamado Huckleberry Finn. Estamos a falar de As Aventuras de Tom Sawyer, do escritor Mark Twain. Mas antes de nós embarcarmos literalmente nessa aventura do mundo de Mark Twain, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, seus amigos, seus familiares. Lembrando que agora vocês também podem acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Lembrem-se, vamos incentivar o hábito da leitura. Vamos plantar a semente do conhecimento, meus amigos. Pessoal, como eu sempre falo, para entender a obra literária de um escritor ou de uma escritora, é muito importante conhecer a sua história de vida, conhecer o contexto histórico no qual o escritor ou a escritora vivia e também a sua própria vida pessoal. Isso ocorre com todos os seres humanos, por isso a psicologia, que nos ajuda a entender o nosso próprio comportamento e daqueles que estão próximos a nós. Dessa forma, meus amigos, é muito fácil, ou pelo menos, não digo fácil, mas assim, compreender o comportamento de muitos dos meus alunos. Isso me ajuda muito a compreendê-los. Mas vamos seguir adiante. O garoto Samuel L. Clemens tinha 4 anos de idade quando a sua família se mudou para Hannibal. É esse mesmo nome da cidadezinha lá do Missouri. John Clemens, o seu pai, já teve várias profissões e sonhava em ficar rico, mas nunca realmente conseguiu, pois a família sempre passava por dificuldades financeiras. Em sua biografia, o Sam Clemens afirma jamais ter visto o pai sorrir. Triste isso para o ser humano, não conseguir sorrir, não é? E ainda mais a lembrança que fica para os filhos, ver o pai que nunca sorriu na vida. Já a sua mãe era uma pessoa muito bem-humorada, divertida, que contava histórias nas frias noites de inverno. E isso é muito interessante, né, meus amigos? Eu mesmo tenho lembranças pessoais de meu avô contar histórias em noites para mim e para os meus primos também. Me lembro de uma situação em que ele estava contando uma história, não me lembro exatamente qual, mas era uma história que assombrava muito. Eu estava com a minha mãe, meu pai, a minha avó também, e assustado com os meus primos, não percebemos que o nosso avô tinha saído dali por alguns instantes. E ele deu a volta por nós, ele entrou em casa, deu uma volta por nós, e ele estava com um lençol, parecendo um fantasma. Aí você já sabe, né? Foi uma gritaria, foi uma choradeira. Esse fato está muito na minha memória, muito fresco na minha memória. São doces e saudosas lembranças que eu faço questão de compartilhá-las com vocês aqui, meus amigos. Mas vamos voltar ao nosso assunto, ao nosso tema de hoje. A responsabilidade da mãe de Sam aumentava à medida em que as dificuldades econômicas também iam aumentando. E sobretudo, a coisa realmente se rompe quando o marido falece, provavelmente de um ataque cardíaco em 1847, conforme Sam relata em sua autobiografia. Aos 12 anos de idade, Samuel, ao terminar o ciclo escolar, precisou de trabalhar como aprendiz na tipografia do jornal Hannibal Courier, ou Courier. Como vocês sabem, qual era o salário? Vocês imaginam qual poderia ser o salário? Um prato de comida. Exatamente, meus amigos, um prato de comida. Ele trabalhava para
comer. Mas ao contato com a imprensa, despertou-lhe a paixão pelo jornalismo, vendo toda aquela situação dentro do Hannibal Courier. Somente 3 anos depois, o rapaz passou a trabalhar como tipógrafo e colaborador ocasional para o jornal concorrente, o Hannibal Western Union. Mesmo sendo uma cidade pequena, aquela típica cidade que nós vemos em filmes de faroeste, né, meus amigos? Uma cidade pequena e parada, tipicamente do interior sulista, à beira do rio Mississippi. Hannibal era muito marcada pela violência, a violência extremada. Quando Samuel tinha apenas 9 anos de idade, ele viu o assassinato de um criador de gado. E algum tempo depois, viu um escravo morrer quando foi atingido por um pedaço de metal jogado por alguém. Esses episódios, esses fatos nunca saíram de sua mente. E foram esses episódios que conduziram-no a seu modo de ver o mundo. O jovem Samuel era uma criança fascinada pelo rio Mississippi. Por isso, quando tinha 21 anos de idade, em 1857, aprendeu a conduzir barcos de vapor. Ele gostava de ver as partidas e chegadas dos navios que transportavam trupes de circo e de teatro para promoverem espetáculos e animação na cidade, que era extremamente entediante. Durante as viagens como condutor de barcos, suas idas e vindas pelo rio Mississippi, Samuel jamais poderia supor que sua vida estaria prestes a mudar de tal forma que teria que abandonar a sua profissão, pois em pouco tempo o início da guerra civil estouraria e o tráfego de pessoas pelo rio Mississippi estaria interrompido, o tráfego de pessoas civis. O futuro escritor teve que se alistar no exército da Confederação como voluntário. Era voluntário, mas era obrigatório ao mesmo tempo. Sabe como é que são as coisas, né? Mas isso foi por um pequeno tempo, porque a sua unidade logo foi dissolvida. Esse fato o fez pegar um trem para a Califórnia, no oeste americano, com a ideia de todos à época, uma ideia que passava à mente de todas as pessoas, a famosa corrida do ouro. Porém, como também ocorria a todos, Samuel não conseguiu enriquecer e decidiu trabalhar em um jornal. Foi nessa época, meus amigos, que ele passou a utilizar o pseudônimo Mark Twain, assinando diversos artigos editoriais e até charges. E ao mesmo tempo que ele trabalhava no jornal, as situações cotidianas vinham despertando o interesse para escrever as suas ideias. Assim, seu primeiro conto, Jim Smiling and His Jumping Frog, que significa Jim Sorriso e seu sapo pulador, foi um sucesso, sendo republicado em vários jornais e revistas dos Estados Unidos. O seu estilo de escrita muito bem-humorada, que lembrava a sua mãe, leve e satírica, sempre também foi sua marca registrada em suas obras. Mas, meus amigos, nos últimos textos de Mark Twain, é evidente uma mudança drástica em seu estilo de escrita, que fica cada vez mais densa, soturna e pesada. As diversas transformações ocorrem por causa de vários fatos tristes em sua vida pessoal, meus amigos. Principalmente a perda de seus 4 filhos e da esposa Olivia ao longo dos anos. Eles foram vítimas de doenças muito comuns da época, que atingem tão gravemente as profundezas da alma, que são capazes de transformar as mais ásperas lembranças das dificuldades
de sua infância, misturadas com suas dores mais recentes. Assim, o nosso grande escritor Mark Twain faleceu deprimido no dia 21 de abril de 1910, aos 74 anos. Meus amigos, mesmo sendo um clássico mundialmente famoso, não vou dar spoiler a vocês, porque pode ser que alguns de vocês ainda não tenham lido esse livro maravilhoso. E fica aqui a recomendação, hein? Não se esqueçam de procurá-lo. Esse livro foi publicado em 1876, com o nome de As Aventuras de Tom Sawyer. Rapidamente se tornou estrela de seu gênero literário, mudando para sempre a literatura americana e os seus rumos. A história acontece em meados do século XIX, às margens do rio Mississippi, na cidade fictícia de São Petersburgo, que é, na realidade, Hannibal. A personagem principal, meus amigos, é um garoto levado chamado Tom Sawyer, que mora com sua tia Polly e seu meio-irmão Sid e a sua prima Mary. A cidade de São Petersburgo tem uma típica comunidade rural, onde todas as pessoas se conhecem e, principalmente, a fé cristã protestante é predominante, com os peculiares cultos dominicais e as influentes sugestões dos pastores. Por causa de suas travessuras, Tom é sempre repreendido por sua tia Polly, diferente do seu irmão, Sid. Mesmo sendo extremamente inteligente, Tom costuma não ir à escola. E, quando está em casa, de noite foge pela janela para fazer travessuras, traquinagens, junto com o seu amigo, vejam só, anota esse nome, Huckleberry Finn, filho de um alcoólatra, e por ser uma cidade preconceituosa, ele é muito mal visto pelos moradores da cidade. aventuras e as travessuras. Certa vez, Tom foi nadar no rio Mississippi, em vez de ir para a escola.
Quando a tia Polly soube, quando ela fica sabendo, fez o menino pintar toda a cerca da casa. Mas Tom logo conseguiu convencer alguns garotos a terminarem o trabalho por ele. Esse Tom realmente não é fácil, né, meus amigos? Na escola, onde tem confusão, adivinhe, tem Tom perto. Ele brinca de pegar com os outros meninos, grita, corre o tempo todo. Certa vez, Tom tentou se aproximar de uma menina chamada Beck Thatcher, filha de um juiz. O juiz Thatcher. Quando ele a vê pela primeira vez, Tom imediatamente se apaixona. Depois o que acontece é só confusão. Amigos, vejam como Tom só faz confusão. Vocês acreditam que certa vez ele e Huckleberry foram ao cemitério à meia-noite para fazerem um ritual para curar verrugas? Eles esperavam que o cemitério estivesse cheio de fantasmas. Quando eles ouviram vozes perto, os dois ficaram cobertos de medo e resolveram se esconder. Na realidade, as vozes eram de 3 homens ladrões de túmulos. Numa outra vez, numa outra aventura, Tom resolve brincar de piratas e forma um bando com o Huck e John Hopper, que é um outro menino, amiguinho deles. Os 3 resolvem fugir para a ilha Jackson, que fica no meio do rio Mississippi, e desaparecem. Os moradores da cidade, pensando que os garotos tinham se afogado, resolvem dragar o rio em busca dos corpos. Na escuridão da noite, Tom sai da ilha para voltar para casa. Já perto de casa, escondido, ele ouve sua tia Polly e a senhora Harper tristes, choramingando, planejando os funerais para o dia seguinte, mesmo sem ter encontrado os corpos das crianças. Antes do dia raiar, o trio espera até amanhã e antes de revelar, ir até a congregação para falar que estavam vivos, aparecer para todo mundo, falar que não são fantasmas. Pessoal, realmente é uma travessura atrás de outra, uma travessura atrás de outra. Vocês sabiam que um dia os amigos Huck e Tom invadiram uma velha casa abandonada para cavar no terreno em busca de uma caça ao tesouro? Mas assim que eles começaram a sua escavação, eles foram surpreendidos pela chegada de 2 homens. Rapidamente, a dupla dinâmica, e digamos aqui, meus amigos, entre parênteses, e que dinamismo, né, meus amigos? Se escondeu e percebeu que os homens eram, na verdade, bandidos que pretendiam esconder uma sacola com muitos dólares roubados na casa abandonada. E assim, Tom e Huck vão arrumando confusão, seguem arrumando confusões, até em que em um determinado momento, eles... Meus amigos, eu não vou continuar agora não. Vocês vão ler o livro, só vou dizer que o livro narra Tom e Huck felizes fazendo planos para... Agora é com vocês, A minha parte eu já fiz. Meus amigos, Tom Sawyer é uma personagem literária importantíssima que até hoje, de uma forma ímpar, é influente na cultura pop dos Estados Unidos nos séculos 20 e 21. Só para vocês terem uma ideia, existem várias citações a ele, desde a música, passando pelo cinema e até histórias em quadrinhos. Por exemplo, na música, a banda de rock progressivo canadense Rush deu o nome Tom Sawyer a uma de suas mais famosas músicas,
que inclusive serviu de tema de abertura da série MacGyver, Profissão Perigo, de 1985. Vocês se lembram, né? A geração mais antiga, como eu, se lembra evidentemente de MacGyver. No cinema, tanto a personagem quanto livros são citados nos filmes Minority Report, A Nova Lei, e em A Liga Extraordinária. Na televisão, Tom Sawyer é citado em séries como Lost, The Walking Dead. No quinto episódio, vocês podem ver a citação no quinto episódio da quarta temporada. Rachel Green diz para Lizzie ler o exemplar de Tom Sawyer dele para se manter afastada dos doentes, dos zumbis e por aí vai. E The Big Bang Theory também. Já nos desenhos animados, ele é vilão no episódio de A Vida na Estante de Os Padrinhos Mágicos. E em Phineas and Ferb, Dr. Hyde houve um CD sobre Tom Sawyer. Já na literatura, o escritor italiano Umberto Eco, pelo qual eu sou extremamente apaixonado pela literatura dele, seus livros, citou a personagem de Mark Twain em seu livro A Misteriosa Chama da Rainha Loana. No início do livro O Ladrão de Raios, o primeiro livro da série de Percy Jackson e os Olimpianos, Percy confessa que ficou com preguiça de ler o livro e lançou mão do resumo da internet. Não façam isso, pessoal. Leiam o livro. Nos quadrinhos, o corvo Matthew faz referências a Tom Sawyer no 10º volume da série Sandman Despertar. E por último, senão a gente vai ficar aqui até o fim do ano, fim do século, por tantas citações a Tom Sawyer, o último episódio da 12ª temporada de Os Simpsons, um episódio chamado Contos da Carochinha. No desenho, Bart Simpson faz o papel de Tom Sawyer e foge de um casamento arranjado. E, na minha opinião, eu acho que vocês também, não poderia ter um melhor ator para Tom Sawyer do que Bart Simpson, né, meus amigos? E é até difícil de saber quem é o mais travesso entre eles, né? Então, pessoal, não deixem de ler o livro de As Aventuras de Tom Sawyer, ou indicar esse clássico para seus filhos, seus sobrinhos, afilhados. E realmente nós hoje falamos em um vídeo absolutamente divertido de um clássico da literatura mundial, não só americana. Mas é isso, meus amigos. Desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!